Livro de Jó, capítulo 23. O título desta mensagem é Mão na Boca. Você pode repetir comigo? Mão na boca. Faz assim, olha, para você entender melhor. Ó. Não, teve gente que não fez. Vamos lá, de novo. Todo mundo, do altar até lá na porta. Ó, faz assim, ó. Amém, meus irmãos? Você vai entender isso, hein? Jó, capítulo 23, quem encontrou, diga amém. É Jó, não é João não, tá? Jó. Jó, capítulo 23. Está antes de Salmos. Jó, capítulo 23, a partir do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde ele está. Verso 4. Para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho ao meu favor. Eu trago aqui uma tradução desses dois versos, na Almeida revisada, atualizada, que diz assim: se eu soubesse onde o poderia achar, então eu me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Diga comigo, encheria a minha boca de argumentos. Assenta-se dando glória a Deus. Querida igreja, estas palavras são as palavras de Jó. São as palavras de Jó. Jó está dizendo para os seus amigos: se eu soubesse onde poderia achar Deus, então eu chegaria diante do seu tribunal, e eu colocaria diante de Deus a minha causa, e eu encheria minha boca de argumentos. E há outras traduções que vão revelar outros sentimentos de Jó nesses dois versos apenas. Porque se você observar, o capítulo do livro é o capítulo 23. E é um capítulo onde Jó já está sofrendo há muito tempo. E Jó aqui está vivendo um tempo de balanço nos seus sentimentos, por causa do sofrimento. Quem aqui nunca sofreu, meus irmãos? Se fôssemos agora levantar, não é, em pensamentos os nossos sofrimentos, meu Deus do céu. E muitos aqui estão nesse momento passando por um momento de sofrimento em alguma área da sua vida. E o que Jó fez, eu e você não podemos fazer. O erro de Jó está registrado para abrir os nossos olhos, para não cometermos o mesmo erro. Quem me entende, diga amém. Jó estava dizendo para Deus: Senhor, em outras palavras, Senhor, monta um tribunal
monta um tribunal entre o Senhor e eu. Era isso que Jó estava falando para Deus, meus irmãos. Jó estava dizendo assim: Senhor, se eu souber aonde é o seu tribunal, eu vou me apresentar e vou colocar diante do teu tribunal as minhas queixas e vou encher a minha boca de argumento. Jó está falando aqui que iria falar para Deus tudo o que ele queria falar acerca dos seus sofrimentos. Jó estava aqui dizendo que iria realmente falar para Deus tudo o que ele estava sentindo naquele tempo longo de sofrimento. Jó estava aqui, meus irmãos, diante dos amigos dele, que eu costumo dizer amigos entre aspas. Jó estava agora pecando contra Deus com as suas palavras. E nós estamos num culto da vitória, e a mensagem é de fé, e esse tipo de palavra vem ao meu e ao seu coração hoje, para não pecarmos contra o Senhor, meus irmãos, e muito pelo contrário, exercermos fé, até mesmo em dias de lutas, até mesmo em dias difíceis, não titubear na fé. A fé que Deus nos dá é uma das maiores vitórias que nós temos, meus queridos, porque pela fé nós conseguimos transpor as montanhas, conseguimos pela fé transpor as muralhas, conseguimos pela fé, meus irmãos, alcançar o outro lado, o qual nós não estamos enxergando hoje. Aliás, pela fé, nós conseguimos sair desse mundo e alcançar o céu que o Senhor tem reservado para nós. Pela fé, alcançaremos o céu, meus irmãos. E uma coisa que eu e você não podemos é balançar na fé. Na fé não, meus irmãos. A nossa fé tem que estar firme, a nossa fé tem que estar inabalável, e não pode haver circunstâncias negativas neste mundo, ou em qualquer outro lugar, que venha abalar a nossa fé. E Jó aqui, é muito óbvio, que nenhum de nós aqui sofreu igual Jó sofreu. Mas Jó aqui balançou na fé, irmãos. Quando ele fala essas palavras, registrada no capítulo 23, mais precisamente eu quero me ater aqui só no verso 3 e 4, Jó balançou na fé e chamou a atenção de Deus. Diga comigo, quem balança na fé, chama a atenção de Deus. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Veio então a palavra do Senhor, pelo fato de Jó ter chamado a atenção de Deus, balançando-se na fé. O capítulo 38, você pode passar algumas páginas para frente, você está no 23, onde foi o erro de Jó. E agora você vai lá para o capítulo 38, do livro de Jó. Quem encontrou o capítulo 38? A partir do verso 1. Olha o que diz aí, verso 1. Depois disso o que, irmãos? Depois dos argumentos de Jó. Depois de Jó ter balançado na fé e ter chamado a atenção de Deus. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta, verso 2: as suas palavras
só mostram a sua ignorância. Misericórdia. Olha o que Deus fala com Jó, irmãos. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Oh, meus irmãos, não cria um ambiente para você chegar no nível de ouvir isso da parte de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você anda planejando, para você não chegar no nível em que Jó chegou. Olha o que Deus disse para Jó. Deus já disse isso para você, irmãos? Deus já falou isso para você? Já? Olha o que Deus falou para Jó, irmãos. As suas palavras só mostram a sua ignorância. E aí Deus continua, ainda no verso 2: quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Meu Deus do céu, só a palavra ignorância já estava péssimo para Jó, e agora Jó é obrigado a ouvir essa pergunta: quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? E aí, como se não bastasse, vem o verso 3: mostre agora que é valente e responde às perguntas que lhe vou fazer. Deus falando com Jó. Uau! E aí, como se não bastasse, vem o verso 4: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Não deixa Deus perguntar isso para você não, meu irmão. Não deixa. E aí vem o verso 5, aliás, ainda no verso 4: se você é tão inteligente, explica isso. Meu Senhor, esse altar aqui está pegando fogo agora. Aí vem o verso 5: você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? E eu preciso parar aqui, meus irmãos, porque o tempo que eu tenho para aplicar essa palavra nos nossos corações como mensageiro dessa noite não é coerente com o tanto de coisa que Deus falou com Jó. Para resumir, Deus foi falando nesse sentido com Jó até o capítulo 40, no verso 2. Observa que Deus tomou a palavra no capítulo 38. E Deus falou com Jó do capítulo 38, verso 1, até o capítulo 40, no verso 2. Meus irmãos, Deus está nos dando hoje uma grande oportunidade de eu e você, quando passarmos pelas lutas dessa vida, de nós juntos fazermos isso, ó. Você sabe o que é o ato de colocar a mão na boca? É de alguma forma usar a sua mão para controlar o que você fala. Repito, para controlar o que você fala. Meus irmãos, nós já paramos de pecar com roubo, com furto. Nós já paramos de pecar com prostituição. Nós já paramos de pecar com vestimentas curtas, indecentes. Mas o que a gente peca com a nossa boca, meus irmãos,
Ó, nós precisamos aprender a ficar calado no dia da angústia. Precisamos aprender a ficar, a ter que abrir a boca no dia da luta e questionar o Criador. Por quê? Para quê? Afinal, Ele já não sabe de todas as coisas? Afinal, nós não somos limitados? Meus irmãos, observa o que Jó passou por ter falado sem pensar, meus irmãos, e pecado diante de Deus com seus lábios. Aí, o que acontece? Capítulo 40 até o verso 2 foi Deus falando. Aí capítulo 40, verso 3, passa aí, você está no 38, passa para o capítulo 40, aí vem o verso 3, nós vamos ver então a resposta de Jó para Deus. Nós vamos ler só do verso 3 ao verso 5, diz assim: então em resposta ao Senhor, Jó disse, verso 4, não, eu não valho nada, que posso responder? Prefiro ficar calado, já falei mais do que devia, e agora não tenho nada para dizer. Meus irmãos, que oportunidade o Senhor está nos dando agora, meus irmãos, de comermos este grande ensinamento e sairmos daqui, irmãos, sairmos daqui mais temente a Deus, conforme pregamos no domingo, saímos daqui mais maduros na fé, menos menino, menos infantil, menos criança e mais amadurecido, e parar de fazer besteira, parar de falar bobeira, abobrinha, irmãos, parar de se levantar contra Deus. Tem crente que anda brigado com Deus, tem crente que retém dízimo, irmãos, porque Deus não abriu determinada porta. Tem crente que parou de orar, tem crente que já não jejua mais, porque a última vez que fez jejum, Deus não respondeu. Acaso Deus é obrigado a responder alguém, meus irmãos? Aonde eu e você estava quando Deus fundou todas as coisas? Aonde eu e você estava quando Deus colocou alicerce no universo, igreja? Com todo respeito eu digo a você, e eu tenho 2 ouvidos para também ouvir o que vou falar. Vamos nos colocar no nosso devido lugar, meus irmãos, e vamos ter respeito com Deus. Porque uma igreja respeitosa é uma igreja que vive os milagres de Deus. Uma igreja respeitosa é uma igreja que tem tudo com o Pai. Se você que é pai e mãe tem um filho que te respeita, você vai se esmerar para dar o melhor para ele, sim ou não? Deus está querendo te abençoar, Deus está querendo te dar o melhor. Então respeite o seu Criador. Jó caiu em si, depois do longo discurso de Deus. Oh, meus irmãos, não deixa Deus preparar um longo discurso para nós, não deixe isso acontecer. Vamos entrar em vigilância, vamos viver o Evangelho verdadeiramente, vamos observar o que Deus quer de nós, porque está tudo escrito na palavra dEle.
acerca do que Deus quer de nós, não precisa nem orar, é só ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. E vamos, vigiar, pôr um freio na nossa boca, pôr um freio na nossa língua, examinar mais a carta de Tiago, meditar nela, comer dela todo dia, pequenininha, numa sentada só você lê, mas lê ela todo dia, você vai entender o poder da língua, e você vai pensar duas vezes em falar alguma coisa acerca de Deus. Meus irmãos, Jó poderia ter evitado isso, mas aprove a Deus permitir que Jó passasse por essa situação, para deixar registrado no livro dele, para chegar ao meu e ao seu conhecimento. O Senhor está nos moldando, meus irmãos, porque Ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, então Ele tem que nos preparar para essas grandes coisas, não é verdade? Que bom que o Senhor não abriu mão de nós, que bom que Deus ainda sonha conosco, que bom que Deus ainda fala conosco, irmãos, que bom que Deus hoje está nos ensinando a pôr a mão na boca. Meu Senhor, olha aí, olha aqui essa outra tradução que eu tenho de Jó 40, verso 3 a 5. A resposta humilde de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Replicar é falar novamente. Jó se arrependeu prontamente. E ele disse: eu ponho a minha mão na boca. Antes dele ouvir Deus, ele estava dizendo assim para os amigos: se eu souber aonde está Deus, eu vou lá, e eu vou falar com ele para ele montar um tribunal entre eu e ele, e eu vou colocar no tribunal de Deus todas as minhas queixas, e eu vou encher a minha boca de palavras, e vou falar tudo. Agora, depois que Jó ouviu Deus, o que Jó falou? Eu vou pôr minha mão na boca, porque já falei demais, não vou falar de novo não. Jó entendeu a lição, meus irmãos. Jó entendeu a lição. Observa que antes de Deus falar, Jó estava conversando com seus amigos. Mas quando Deus entrou na conversa, Jó viu o erro nele. Enquanto eu e você estamos de conversa aí, a gente corre um sério risco de pecar. Agora, enquanto eu e você estamos de conversa assim, nós achamos o erro em nós. Louvado seja Deus. Precisamos então, irmãos, considerar o que Deus falou com Jó, vale para nós. Precisamos considerar a nossa ignorância. A nossa ignorância. Toda a nossa sabedoria, irmãos, é como que nada perante a sabedoria de Deus. Aliás, a sabedoria de Deus tem nome, se chama onisciência. O que significa onisciência, irmãos? Onisciência significa que Deus tem conhecimento completo de tudo. A minha esposa entendeu, e eu nem compartilhei com ela a mensagem. Mensagem para a minha família é inédita, não falo nada para eles, não é verdade?
Vou repetir. Onisciência significa que Deus tem conhecimento completo de tudo. Você precisa dar glória a Deus, assim como eu também, sabe por quê? Porque se a gente sabe que Deus é onisciente, e onisciência, o significado disso é que Deus tem ciência de tudo, de forma plena, completa, significa que Deus sabe da nossa dor. Significa que Deus sabe do nosso sofrimento, significa que Deus sabe do nosso dia mau, significa que Deus conhece as perseguições que temos sofrido, significa, meus irmãos, que Deus conhece as injustiças as quais nós já vivemos e estamos vivendo. Deus sabe tudo. Aleluia! Oh, glória! Isso nos conforta, irmãos. Sabe por quê? Quando eu era pequeno e eu era do Jardim de Infância Barquinho Amarelo, no bairro Vila Clóris, em Belo Horizonte, eu lembro até o dia de hoje. Sabe por que eu lembro? Porque eu apanhei demais naquele jardim, irmãos. Um dia, alguém enterrou uma estrela escrito xerife, enterrou na areia, porque o jardim de infância estava em obras, então tinha um caminhão de areia, dentro do pátio do jardim, aí uma criança foi lá e enterrou a estrela escrito xerife, e aquele brinquedo, era o brinquedo, irmãos, todo mundo queria pôr aquela estrela no peito, né, e o menino falou, quem achar, é dele. E aí todas as crianças foram para um monte de areia procurar aquela estrela escrito xerife, e ela tinha atrás da estrela, tinha um alfinete, né, que a gente colocava na camisa, e ficava todo achando que éramos um xerife, né, e aí quem achou a estrela? Fala para mim, quem achou a estrela? Vocês estavam lá? Foi eu que achei a estrela, irmãos. Foi eu achar a estrela, o maior da turminha, já me deu uma pancada, irmãos, e tomou a estrela de mim. E para piorar, lá fora ele me pegou. Aí eu estava com a vontade de falar assim, eu vou chamar meu pai para você, mas eu não podia porque era longe, mas eu tinha o meu primo lá, que é 3 meses mais velho que eu, e meu primo sempre foi mais forte que eu, e meu primo foi e me defendeu, irmãos. Eu fiquei escondido atrás do poste, e ele jogando pedrada em mim, uma atrás da outra. Irmãos, que luta, estrela que me causou uma luta, né? E assim é nos dias de hoje, irmãos. O Senhor põe uma estrela em nós, que brilha, não é verdade? A luz dele está em nós, e aí por conta disso, irmãos, somos perseguidos, não é verdade? Somos o povo mais perseguido, mas eu tive uma vontade de chamar pelo meu pai, e não podia, porque meu pai estava longe, mas você não, você não, seu pai está bem perto de você, você pode aplaudir a Deus por isso? Oh, glória! Aleluia, meu Senhor, o seu papai está bem perto de você. Oh, meu Senhor, que tremendo! Ele está vendo tudo. Não se preocupe com as injúrias, não se preocupe com as perseguições, não se preocupe se alguém te defraudou, não se preocupe se alguém te deu troco errado, não se preocupe se alguém de má fé roubou, mexeu no seu olerite, não se preocupe se alguém passou a sua perna. Você tem pai, e ele está bem perto de você, e ele está vendo tudo, e ele é o seu justiceiro. Você pode aplaudir ele mais uma vez? Aleluia, meu Senhor, glória a Deus. Queridos, nós estamos falando de Jó. Ele era íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal, e quem dava testemunho de Jó era o próprio Deus. Uma perguntinha aqui, sem ofender: Deus tem dado testemunho de você, irmão? Responde não, sem ofender, tá bom? Deus dava testemunho de Jó. Oh, meus irmãos, sabe o que eu vejo com isso?
Deus dava testemunho de Jó. E Jó cometeu esse erro diante de Deus. Sabe o que eu vejo? Sabe o que eu aprendo? É que nós não somos melhores do que ninguém, meus irmãos. Não somos melhores do que ninguém. Você sabe o que é ninguém? É ninguém mesmo. Não somos melhores do que ninguém. Somos falhos, somos fracos, somos frágeis, somos sensíveis. Pensa num bonequinho de porcelana. E quem fabricou fez uma parede de porcelana bem fininha. Somos nós. Somos nós. Somos melhores do que ninguém, meus irmãos. Não pense você assim, eu no lugar de Jó não faria isso. Para princípio de conversa, Jó enterrou 10 filhos num culto fúnebre só. Ninguém passou por isso aqui. Jó era riquíssimo, perdeu toda a sua riqueza, toda. Só sobrou a terra que ele tinha. Ninguém passou por isso aqui. E a terra que ele tinha na época não valia quase nada, irmãos. Não é o preço do terreno que tem hoje. Valia quase nada, porque tinha terra para todo lado. Jó perdeu a saúde, irmãos. Bateu nele uma doença de pele, que ele não tinha mais unha para se coçar, se coçava com caco de telha. Chegamos nesse nível, irmãos? Não, né? Conclusão, ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Ninguém é melhor que ninguém. Então não podemos pensar que nós estamos por cima, sabe? De alguma coisa. Porque enquanto nós estamos pensando que estamos por cima de alguma coisa, está iniciando um processo de fim nas nossas vidas. É o princípio do fim. Precisamos tomar muito cuidado. Jó então estava passando por uma grande dor. Aí ele fala isso que nós vimos. Mas nada justifica, irmãos. Não tem dor que justifica se levantar contra Deus dessa forma. Não tem dor que justifica. Mas sabe qual que é a essência de Jó? É que quando ele ouviu a voz do Criador, ele se arrependeu. Hoje, eu e você estamos ouvindo a voz do Criador. Estamos diante da oportunidade de nos arrependermos diante do Senhor. Se a gente pensa que é alguma coisa, está aí a hora da gente dizer para o Senhor: eu não sou nada. Falar igual Jó falou: eu não valho nada. Já experimentou falar isso de você mesmo? Irmãos, isso fere o seu orgulho, isso fere o seu ego, isso te faz colocar no seu devido lugar. Diante de Deus você fala: Senhor, não valho nada. Quem sou eu? Vou pôr a minha mão na boca, porque eu já falei demais. Precisamos entender isso, irmãos. Diferente disso, o rei Davi. 1 Crônicas 29:14 diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Uau! Uau! Davi foi o melhor rei que existiu. Seu reinado foi riquíssimo, só perdeu para o reinado do seu filho,
porque ele mesmo foi contribuinte do filho. Davi venceu todas as batalhas. Claro que perdeu para uma mulher, né? Cadê os homens dessa casa? Fica atento, hein? Fica atento. Mas venceu todas as batalhas. Cada batalha que ele vencia, ele atraía para o seu reinado os despojos daquela nação. Ouro, prata, todos os metais, as forjas, todos os armamentos, os carros de guerra, tudo vinha para o seu reinado. O rei Davi ficou riquíssimo. E aí, eles estavam juntando doações para fazer o templo. Então, Davi colheu doações de toda a nação de Israel, e ele então tirou do seu tesouro particular e entregou. E no final, Davi exclamou a Deus, dizendo: mas quem sou eu, Senhor? E quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Pois tudo vem de ti, e nós apenas, olha aí, irmãos, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Aí, você olha para um sujeito chamado Mefibosete. Quem era Mefibosete? Filho de Jonatas. Não é esse daqui não, é o da Bíblia. Filho de Jonatas. Jonatas era amigo desse Davi aqui, ó. Eles eram amigos íntimos. E Jonatas morreu. Mefibosete, que herdaria, né, todo a herança de Jonatas, porque Jonatas era o príncipe, seu pai Saul era o rei. Jonatas entregou esse título para Davi, porque reconheceu que Davi era ungido por Deus. E Jonatas então deixou Mefibosete sem nada, uma mão na frente e outra atrás. E para piorar, Mefibosete ainda era aleijado das duas pernas. A história vai dizer que Mefibosete estava morando de favor, irmãos. Quem iria herdar a herança de um príncipe estava morando de favor na casa dos fundos, no finalzinho de uma rua. Meu Deus, e aleijado das duas pernas. Davi se lembra que ele tinha recebido um favor e que ele queria agora honrar a casa de Saul. E ele então ele perguntou se havia alguém da casa de Saul que ainda estava vivo. E alguém disse: tem o Mefibosete, que é aleijado. Aí contou a história para Davi. Davi então montou uma caravana com carruagem e mandou essa caravana ir, a caravana real, ir lá buscar Mefibosete no quartinho dos fundos de favor. Imagina, irmãos, chegar na porta da sua casa, né? Os carros. Que carro que o presidente usa aqui no Brasil? Quem sabe? Hã? Não, que o presidente usa, que carro que é? Uns carrão grande, né? Vamos pôr aí. Vamos pôr uns carrão bonitos que tem aqui no Brasil. Fala um. Carro bonito, de presidente. Lá nos Estados Unidos é aquelas Suburban grande, para 7 lugares. Né? Vamos pegar aí a Suburban então. Imagine chegar na sua porta, do nada, 3, 4 Suburban, blindada, preta, com bandeira do Brasil nas pontas, e aqui tanto de homem desce, já fechando o quarteirão, ninguém entra, ninguém sai.
Assim aconteceu com Mefibosete. Aí, pegaram Mefibosete e levaram na presença do rei Davi. Sabe o que Mefibosete falou com o rei? E é claro, você não precisa nem de teologia para entender. Rei Davi representa o Criador. Posso ouvir um amém? Olha o que Mefibosete falou com o rei. Samuel, 2 Samuel 9:8. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Pegou aí? Pegou a receita do bolo? Vamos aplicar isso nas nossas orações. Posso ouvir um amém? De igual modo, Isaías, na sua chamada, primeira vez, primeiro contato de Isaías com o Criador, capítulo 6, verso 5. Então disse eu, Isaías: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pegou a receita? Então 3 receitas hoje: a de Davi, a de Mefibosete e a de Isaías, para eu e você colocarmos a mão na boca e ouvirmos mais e falarmos menos. Por favor, fica sobre seus pés. Vamos orar, sem apelo hoje. A equipe de louvor pode ficar tranquila, descansada. Feche os seus olhos, coloque as suas 2 mãos no seu coração. Não ande. Isso, as 2 mãos no coração, olhos fechados. Oremos. Querido Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão pelas palavras mal colocadas que pronunciamos em relação ao Senhor. Te pedimos perdão, meu Deus, pelas queixas, pelas murmurações, pelas reclamações que fizemos, meu Deus, diretamente ao Senhor ou indiretamente. Te pedimos perdão, meu Deus, porque não entendemos que um deserto na nossa vida é pedagógico e é ensinamento do Senhor para nós, Pai, e nós não aceitamos o deserto e rejeitamos com palavras. Te pedimos perdão, meu Deus, porque falamos e falamos até demais, mas não vamos, meu Deus, não vamos cometer outro erro de falar novamente. Muito pelo contrário, meu Deus, nós vamos esvaziar a nossa boca de palavras e vamos colocar a nossa mão na boca para não pronunciarmos mais nada, meu Deus, porque hoje nós sairemos daqui maduros e entendendo que o Senhor é sabedor de todas as coisas e não precisamos nos preocupar, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos então, meu Deus, agradecidos por esse alerta e te louvamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor, igreja. Aplauda mais forte. Aleluia, meu Senhor. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que maturidade nós recebemos hoje, hein? Sim ou não? Vamos parar de pensar coisa errada, vamos parar de planejar coisa errada, vamos parar de fazer coisa errada. Amém, meus queridos? E vamos procurar nos acertar diante do Senhor. Amém? Ó, mão na boca. Toda vez que vier alguma situação adversa, acordou 5 horas da manhã para ir trabalhar, está chovendo, você lembrou que o seu guarda-chuva ficou lá na empresa. Aí o que você vai fazer? Ó, mão na boca. Posso ouvir um amém? Pega a sacola do BH, né, põe na cabeça, rasga a outra, enfia ela, deixa ela no ombro e ó, caladinho, com a mão na boca, vai trabalhar. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Aleluia.